Paz seja convosco, louvamos ao Senhor por esse tempo na presença dEle, louvo a Deus pela sua vida que coloca o Senhor como prioridade, ao invés de qualquer outra coisa. Estamos meditando nas doutrinas da graça, já meditamos na depravação total do ser humano, na graça irresistível. Estamos falando agora sobre a expiação limitada, não é uma expiação ilimitada, mas é uma expiação limitada. Deus, Ele salva muitos, mas não salva todos. Dando continuidade ao nosso estudo, falemos sobre o papel importante, crucial da nova aliança, uma nova aliança que foi estabelecida através de Cristo. O fundamento bíblico para dizermos que Cristo morreu não somente para tornar disponível a salvação, porque quando você acredita que você escolhe a Deus, você tem que entender que é como se Cristo tivesse aberto uma oportunidade, uma disponibilidade para que as pessoas pudessem caminhar nesse caminho ou não. Para dizermos que Cristo morreu não somente para tornar disponível a salvação para todos os que crerem, mas também para comprar a fé dos eleitos, é o fato de que o sangue de Jesus adquiriu as bênçãos da nova aliança para o seu povo, e é algo que nós temos falado repetidamente a respeito do papel do sangue, da importância do sangue de Cristo, que é essencial para que nós possamos ser salvos. Mateus capítulo 26, verso 28. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A fé dos eleitos e chamados de Deus foi comprada por esse sangue, o sangue da nova aliança. O ponto de vista daqueles que entendem e acreditam que eles escolhem a sua salvação, eles definem o momento, o dia, a hora, e eles que dizem sim, apresentam os pecadores como necessitados de ajuda divina. E isso é verdade. Nós precisamos da ajuda divina, mas é muito mais do que isso. Nós precisamos dessa ajuda. No entanto, muito mais do que ajuda, do que essas pessoas propõem. Nesse ponto de vista, o pecador, depois de ser ajudado por Deus, provê o impulso decisivo. Deus apenas ajuda, o pecador decide. Isso não é verdade. Essa condição de que Deus só apresenta a situação. Deus, Ele cria todo um cenário, coloca lá alguém tocando a música lá mais perto, quer estar para você lembrar do seu ente querido que faleceu e você querer novamente ter contato com ele, e naquele momento você diz sim a Cristo. Isso não é verdade. A obra de Cristo ela é muito mais longa. Deus não apenas ajuda o pecador, Ele decide por mim e por você. O sangue da nova aliança, ele garante a nossa fé. Segundo eles, não é esse sangue que garante. Se eu estiver caminhando e decidir mudar de caminho, decidir para ir em qualquer lugar, se eu decidir abandonar minha fé em Cristo, Ele aceita aquilo porque Ele entende que nós temos um livre-arbítrio em relação à salvação, e isso não é verdade. Nós temos tratado isso com frequência. A causa decisiva da fé é a autodeterminação humana. Não, mentira. Não sou eu que decido, é Deus que decide. A obra expiatória de Cristo, eles dizem, estabelece essa possibilidade, mas não garante o resultado. Que triste seria nós vivermos uma vida cristã, toda a nossa vida, e aí chegar no dia do juízo, mesmo a gente tendo cumprido os requisitos, feito tudo, o Senhor olhar e falar assim, não, você não quero, já encheu. Entendeu? Está lotado o céu, entendeu? O número, você pegou a senha, você demorou muito para aceitar. Ou então, qualquer outra situação. Seria triste. A nova aliança, comprada pelo sangue de Cristo, ensina algo diferente. Nós temos que olhar sempre o ensino do que o Senhor fala, o ensino do que Ele diz nos seus textos a respeito da nova aliança. Deus expressou os termos da nova aliança, inclusive no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versos 39 e 41. O cordel de medir estender-se-á para diante até ao outeiro de Garebe. Havirás
e virar-se-á para Goa. 40 e 41. Todos, Não tem 41. 40. todo modo, Desculpa. Jeremias 32, estava achando estranho. 32, 39 a 41. dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que temam todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles a aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Tá, a resposta de Deus, ao dito de Deus em relação a toda aquela dificuldade que o povo de Israel estava passando, inclusive dentro do cativeiro babilônico. Ele vai falar aqui, do 38, eles, eu e você, o povo de Israel, seremos o seu povo e ele vai ser o nosso Deus. Ele vai nos dar um só coração, um só caminho, para que nós possamos temer todos os dias para o nosso bem e bem dos nossos filhos. E aí vem falando sobre a condição da aliança, que ela é extensiva, de geração em geração, a partir da minha mudança, a partir do meu comprometimento, a partir do meu modo de agir, nós influenciamos as nossas próximas gerações. E ele diz novamente, eu farei com eles aliança eterna, segundo o qual não lhes deixarei de fazer o bem, e porei o meu temor no Senhor, no seu coração, para que nunca se aparte de mim. E aquele versículo que diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Mesmo que em alguns momentos essa vontade ela não pareça bom, agradável e perfeita. Nós passamos por outras dificuldades. Parece que Deus está longe de nós, mas na verdade Ele está próximo de nós. Saul, já falei, citei essas passagens algumas vezes. Saul, quando teve o seu espírito afastado dele, ele gemeu. Ele ficou louco. Lembro sempre do irmão Cláudio, quando ele orava, falava assim, não afaste de mim o teu espírito. E o Senhor, ele vem falando para aquele que é o povo dele, ele não vai afastar o espírito, ele vai continuar fazendo bem, sempre tendo em premissa o futuro. Sempre tendo em premissa a vida eterna. Então, se nós passamos um tempo de dificuldade, passamos aqui na Terra, ele é um tempo muito curto quando se comparado à eternidade. A nova aliança não será quebrada, porque quem fez foi Ele. Se eu faço uma aliança, eu posso quebrar. Então, eu posso me divorciar da Rosângela. Está amarrado. Entendeu? Está amarrado. Mas eu posso, porque se nós estabelecemos uma aliança entre eu e ela, não temos Deus no meio, eu posso me divorciar dela. Eu posso, no momento de ira, no meio de dificuldade, bater na mesa, acabou, entendeu? Mas o máximo que eu posso ir é até ali. Porque a aliança que foi feita uma aliança com o Senhor. O Senhor, Ele vem, Ele coloca as coisas no eixo, coloca tudo corretamente, e aí as coisas voltam a caminhar dentro de um caminho que tem que ser. Ele garante que nos faz o bem. Nesse texto de Jeremias 32, 39 e 41, ele faz pelo menos 6 promessas. A primeira promessa é que ele vai fazer uma aliança conosco que é eterna. Nós estamos acostumados a fazer alianças temporais. As pessoas vivem numa igreja, a gente sabe muito bem quantas pessoas já congregaram conosco. Menisa sabe muito bem disso e já foram. A aliança, poxa, eu amo você, eu tenho um carinho muito grande, você é importante para a minha vida, pastor. E aí chega uma hora que a pessoa ela vai, seja por uma decisão de Deus, seja por uma decisão do seu coração. Aquela aliança ela é quebrada quando é uma coisa que procede do coração humano, mas Deus ele nos promete fazer uma aliança conosco eterna. Por mais que você faça as suas lambanças, por mais que eu cometa os meus erros e meus pecados, Ele continua uma aliança comigo. A segunda promessa, Ele fala que vai nos dar o tipo de coração que garante que nós venhamos a temê-lo para sempre. Porque se nós aceitarmos Ele como Senhor, e nós não tivermos o nosso coração transformado, a gente vai voltar incontinentemente às velhas práticas.
A gente vai conseguir olhar como a mulher de Jó, em que ela recebe a instrução, não faça isso. A condição dela olhar para trás era a condição dela sentir falta. Era a condição dela olhar e falar assim, poxa, como era legal lá. E quando ela vira, ela estava realmente olhando para aquilo, tipo, poxa, eu estou indo embora. Saudade. É como quando você faz uma viagem, e aí você olha, eu lembro quando eu ia para Porto Seguro com os meus amigos, quando eu tinha a idade da Luísa, um pouco mais, e quando a gente ia embora, a gente olhava assim para trás, via aquele mar bonito, entendeu? Quando você chega aquela alegria, ele vem dizendo, não, eu vou mudar o coração de vocês, para que a minha aliança, para que vocês consigam me adorar eternamente, independente da luta de dificuldade. A terceira promessa, nunca deixarei de lhes fazer o bem. Qualquer coisa para nós é o bem do Senhor. Foi aquilo que o Felipe estava orando. Nós vemos as guerras, nós vemos a destruição, a perseguição. Ontem estava lá em casa, a Rosângela pediu um negócio lá na Amazon, e aí chegou uma caixinha da Amazon, entendeu? Na verdade o cara nem pergunta mais quem é, né? Ele fala assim, é da casa da Rosângela e da Luísa, né? Ele já integra, entendeu? Aí estava uma fitinha fechando lá, em honra ao Pride, entendeu? Do orgulho gay, aquela faixinha toda colorida. Afrontas. Qualquer série que você vê, a gente vê bastante série, é uma coisa que a gente gosta de fazer. Gay, homossexualismo. Nós começamos a ver uma série chamada Modern Love, ou Amor Moderno. De cada 2 episódios, um pelo menos, ou 2, tem alguma coisa de homossexualismo. E a gente fica olhando aquilo, será que realmente Deus está fazendo bem para esse mundo? Esse mundo que jaz maligno? Ele garante, nunca deixarei de lhes fazer o bem. E aí ele fala que ele vai pôr o temor em nós, no nosso coração, porque nós recebemos um coração novo. Esse temor não é medo. Eu não vou fazer isso porque se eu fizer, vai acontecer isso. Não é medo, é temor. E você está diante de uma situação e fala assim, eu tenho que fazer algo que glorifique ao Senhor. Eu tenho que, diante de uma situação como essa, fazer algo diferente. Eu tenho que olhar diante da prosperidade, eu tenho que olhar diante da felicidade, diante da saúde. Eu não posso ficar isso só comigo, eu tenho que fazer algo bem. E aí você, por temor ao Senhor, você vai e faz. Eu sei que o Senhor vai se agradar desse meu proceder. Quinto, não deixarei que se apartem de mim, como nós desejamos muitas vezes fugir da presença do Senhor. A gente vê a condição de Adão e Eva, assim que pecaram, eles olham e dizem, eu vou fugir dele, eu estou com vergonha. E aí ele fala, não, vem cá. É interessante. E a sexta, eu me alegrarei em lhes fazer o bem. Ele não só faz o bem para nós, mas ele se alegra, mesmo que seja uma coisa ruim. Isaías 53 é chocante porque ele fala, eu me alegrei em moer a Cristo. Ele se alegra em ver um sofrimento que você está passando, porque ele sabe que dali vai emergir uma pessoa melhor. Uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais forte, uma pessoa que seja mais amorosa. O sangue de Jesus é aquele que obtém a promessa da nova aliança. O que encontramos quando chegamos ao Novo Testamento é que Jesus é o mediador dessa nova aliança. Ele a garante por meio do seu próprio sangue. Não é por conta da minha ação, do meu pensamento. É como a igreja ela é mantida pelo sangue do Cordeiro. Ele abençoa você, mas a manutenção da igreja... Eu lembro que lá em São Paulo, quando nós começamos a congregar na igreja da Lapa, na igreja do Evangelho Quadrangular, o pastor contava que quando ele foi mandado para aquela igreja, o pastor tinha abandonado a igreja, ele tinha ido lá para fechar a igreja. E quando ele chegou lá, ele falou assim, eu não posso fechar essa igreja. Há uma meia dúzia de irmãos aqui. Como que isso vai se manter? Ele falou assim, não sei. Mas eu sei que o Senhor, Ele está nesse negócio. E quando Ele dá a direção, Ele também atesta. Ele, Jesus, o seu sangue, garante a nós a nova aliança. Esta é a conexão entre a expiação, que era o sacrifício do Antigo Testamento, aquele sangue de animal que era derramado para que pudesse haver novamente comunhão entre seres humanos e Deus.
A união dessa expiação e da nova aliança é o sangue de Jesus. É o sangue da nova aliança. O propósito da sua morte era estabelecer essa nova aliança em todos os termos que nós já vimos, em Ele se alegrar, em Ele não nos permitir que nos apartemos, Ele nos dá um coração novo. A vinda de Cristo, Ele vem com esse sentido. Estabelecer uma nova aliança, aquela aliança antiga tinha que ser renovada. Aquela aliança antiga, ela já não era mais válida segundo os ditames de Deus. Jesus, na última ceia, tomou o cálice depois de haver ceado e disse, Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então ele vinha... Heloísa, silêncio. Nós estamos falando da palavra do Senhor, não é hora de brincar. Não é hora de falar. Tá? Este é o cálice, ele vem demonstrando com aquela última ceia. Pode deixar ela, Felipe. Deixa ela, ela tem que começar a voltar ao caminho. Deixa ela. É só não dar corda para ela, ninguém ficar dando risadinha, achando que é lindinho, que ela não vai fazer, ela vai entender que ela está errada. Então o Senhor, quando Ele faz a última Santa Ceia, Ele levanta aquele cálice e Ele fala, esse é o cálice que vai ser derramado por muitos, não são por todos. Esse cálice é Ele sendo levantado na cruz. Paulo faz a mesma coisa e fala sobre isso em 1 Coríntios 11, 25. Um texto conhecido, a nossa Santa Ceia. Porque do semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. E ele vem falando sobre essa condição de nós fazermos todas as vezes isso, bebendo esse cálice, mostrando a necessidade de nós morrermos para a nossa vontade todos os dias. Nós temos que, como discípulos de Cristo, nós temos que seguir os seus passos. Nós temos que celebrar a Santa Ceia todos os dias, não necessariamente com o pão e suco de uva, mas com a nossa morte. Com nós abrindo mão da nossa vontade. Entendo que isso significa que as promessas da nova aliança foram compradas pelo sangue de Cristo. Hebreus capítulo 7, 22. Carlos? Hebreus 7, 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O que é um fiador? Alguém que vai pagar por você. Se você não pagar, ele paga. Ele sabe que nós não temos condição de pagar. Ele sabe que somos caloteiros. Ele sabe que nós somos caloteiros. E aí o que acontece? Ele vai e paga. Ele tinha que pagar? Não. É interessante que em Provérbios diz que quando você se coloca como fiador de outra pessoa, você está buscando males para você. Sai. E ele busca esse mal por nós. Ele se faz maldito dentro da cruz para que nós pudéssemos exatamente ter essa condição de salvação. Hebreus 9, 15. Menízia. Isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remitir as transgressões que a da aliança, receba a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Por isso mesmo, ele, não outro, não os santos, não a oração do sétimo dia, não a vela, não nada, não. Ele
é o mediador da nova aliança. Não é o meu dízimo, não é o seu dízimo, não é a minha frequência na igreja, não é o meu tempo de oração no monte. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, a morte dele sobre as nossas transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança. Olha a eternidade da nossa herança. Aqueles que têm sido chamados, e não são todos. Alguns são chamados, outros não são. No nosso meio, nossa pequena igreja, nós vamos, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós vamos encontrar pessoas que não estão aqui. E pessoas que estão aqui não vão estar lá. Onde está o fulano? Ele era uma pessoa assim, que era tão presente. Ele era uma pessoa que orava tão bem. E como que ele não está aqui? Porque a herança, ela não é por minha causa. É por aquele que determinou. Quando eu morrer, eu deixo a minha herança para quem eu quiser. Eu deixo a minha herança. Eu faço um testamento e eu deixo a minha herança para quem eu quiser. E o Senhor, Ele fala, eu deixo a minha herança para quem eu quero. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não é do quem as pessoas acham que tem que ser. Portanto, todas as promessas da nova aliança são promessas compradas por sangue. E promessas compradas por sangue, elas não perdem a validade. Então eu tinha uma empresa lá em São Paulo, que eu comecei todo um processo de fechamento dela. Só estava dando despesa para mim. E aí os impostos federais, eles estavam todos em ordem. E o municipal, eu não me atentei a ele. Era uma taxinha, aquelas tilife, aqueles negocinhos lá. E aí passou 2000 e... Eu estou aqui há 10 anos. 10 anos, nós estamos aqui 15 anos, mais ou menos. Parei de pagar 15 anos atrás, pelo menos. E aí o cara, quando ele fez o levantamento, ele falou assim, olha, não aparece do 2000, de 2000 até 2015. Caducou e ninguém cobrou nada. E eu acho estranho, porque a Prefeitura de São Paulo, o contador, ela é muito agressiva. Ela vai em cima, ela protesta, trava a conta. Eu dei um gelo no meu estômago, né? Mas está em aberto, 2016 até 2023, já na dívida ativa. Eu falei, qual que é o valor? Ele falou, R$3.600. Eu falei assim, e aí, né? Como é que faz? Como é que nos faz? Fiquei naquela negociação. Pô, parece que é o mal de Deus, né? Eu falo, como é que eu vou despender de R$3.600 assim, né? Não é algo que dá para você ficar brincando. Qualquer hora pode congelar todas as contas, pode vir em cima de casa, de bens e tudo mais. E aí a funcionária do rapaz lá chegou para mim e falou assim, infelizmente tem que parcelar isso aí, mas não tem nenhum programa de recuperação fiscal que dá os descontos. Eu liguei pro chefe dela, falei, cara, não tem, acabou de abrir. Olha, glória a Deus. Se você pagar à vista, em vez de 3.500, paga 1.500. Falei, glória a Deus, passa. 1.400, o bem de Deus, o benécia de Deus, os benefícios do Senhor. E aí a gente vê, porque eu estou te contando essa história, porque a dívida ela está lá, entendeu? E ela está sendo cobrada de mim. A minha dívida e a sua dívida, elas foram todas caducadas como a do anterior. De 2000 até 2015, a dívida sumiu. Havia ainda outras dívidas, mas diante do Senhor não há nenhuma dívida. A tua folhinha, ela é uma folhinha em branco, manchada pelo sangue do Cordeiro, porque Ele promete isso. Entende que você colocar a sua confiança nas coisas da terra, eu poderia ter naquele momento ficado ansioso, angustiado, desesperado, mas eu falei assim, Senhor, o Senhor está no controle. E aí o Senhor foi abrindo as portas, 1.500 é dinheiro, mas é muito menos do que 3,5. E Ele já deu a provisão para aquilo, eu pude pagar, graças a Deus por isso. Todas as promessas da nova aliança são promessas compradas por sangue. Elas não vencem, elas não caducam. Quando elas se tornam reais para nós, isso acontece porque Jesus morreu para torná-las reais. Aquilo que para muitos é apenas uma historinha, para nós é realidade. Para muitos as pessoas não sabem se vai acontecer, para nós é realidade. A palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você não vai mendigar o pão. Pode dar aquele arroxo, mas ele não deixa você mendigar o pão. Mendigar o pão é você estar na rua sem tal que comer, como aqueles venezuelanos que estão no farol lá. Pô, me dá dinheiro para comida, eu não tenho o que comer. Isso é mendigar o pão. Você não vai fazer isso. Porque Ele prometeu, porque a promessa dele é eterna, o sangue dele cobre essas promessas. Isso significa as promessas específicas da nova aliança, de criar um povo de Deus e manter esse povo de Deus, são por isso que Jesus morreu.
Então a morte dele, ele garante que você, como um filho dele, vai continuar sendo filho dele. Na nossa vida terrena, você pode deserdar uma pessoa. Se a Luísa ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa agressiva, violenta, eu posso falar assim, eu deserdo, eu não considero ela mais como minha filha, eu não quero que esse dinheiro vá para ela. Quero que vá para qualquer uma, não vai para ela, eu tenho esse direito. E se eu provar, isso aí no meu pós-morte vai ser aplicado. E a gente vê brigas de família homéricas exatamente por que isso? Porque a pessoa ela acha que ela tem direito a uma herança que o cara que fez o testamento não deixou. Então não adianta você achar que você é filho, mas se você é filho, é só esperar. É só esperar a movimentação e a manifestação do Senhor. As promessas da nova aliança não dependem da minha fé. Não dependem como se partissem de mim, não procede de mim. Eu não tenho isso. O meu desejo era ficar na minha cama hoje. O meu desejo era estar lá, estava tão quentinho, o edredom. Puxei a rola, deitou no meu peito, a gente ficou ali, que gostoso. Acordar, fazer um cafezinho, ficar ali moscando, entendeu? Que gostoso. Não depende de mim, depende dele, é a vontade dele. Uma das promessas feitas na nova aliança é que a própria condição da fé é dada por Deus. É Ele que coloca a fé no meu coração, Ele que coloca a fé no seu coração. Essa é a razão porque eu digo que o povo da nova aliança é criado, e não só é criado, ele é preservado. A perseverança é algo que vem de Deus. Por que nós vamos e acabamos voltando? Por que cada vez a gente se afasta menos? Eu vejo isso na minha vida. Eu me afastava muito mais do Senhor, com muito mais frequência, mas conforme você vai a conhecendo e se aproximando dele, cada vez você se afasta menos. É assim no meu matrimônio com a Rosângela. Eu olho para os casaizinhos, entendeu? E eu fico olhando falando assim, eles não sabem o que tem por vir de tão bom. O melhor ainda tem por vir. Entendeu? Coisa abençoada. Eu não troco os meus 10 primeiros anos de casamento pelos 10 últimos, nunca. 10 anos de conflito, 10 anos de ajuste, 10 anos de discussão, da Rosângela querendo a vontade dela, eu querendo a minha, aquele embate, aquela discussão. Hoje ainda tem, mas é muito menos. E o Senhor ele vem falando exatamente essa condição de que Ele cria e Ele preserva. Ele vai criando as situações. Jeremias 32, 40. Novamente, 32, 40. Farei com eles alianças eternas, segundo a qual não deixei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. A ação é dele nos nossos corações. Em primeiro lugar, Deus põe em nós o temor a Ele. Eu temo ao Senhor. Eu olho para as situações e falo assim, o que Deus quer? Você consegue parar, entendeu? E ver uma situação e falar assim, Deus, o que você quer? Por que isso está acontecendo? Não no sentido de murmuração. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo a prosperidade? Por que Deus está permitindo a saúde? Por que Ele permite? É uma coisa que nós temos perdido com essa palavra do inferno, correria, em que a gente não tem tempo. Tudo... Ontem um pastor, né, tá vindo para Brasília para fazer uma palestra lá dos Estados Unidos, passou por Limeira, e eu estou fazendo uma coordenação disso aí. Aí o pastor, pastor, manda para mim a passagem do fulano, porque aqui está numa correria, tal. E eu já pedi para outro pastor para mandar, e ele também deve estar na correria. Eu falei, que correria, cara? Que isso? Que correria? Será que não tem alguma coisa errada nessa administração de tempo para ter essa correria? É algo que eu falo para os casais. Onde está o tempo de casal? Onde está o tempo com os filhos? Ontem, ineditamente da minha parte, a gente sentou, a Rô fez uma canja lá, entendeu? Fez umas brusquetas lá, sentamos para comer, e todos os celulares ficaram a mais de 2 metros de distância, a gente não estava com o celular. Que loucura! E nós conseguimos ficar 1 hora e pouquinho, entendeu? Os 3 ali, sem o celular. Sem o bzz, bzz, sem a luzinha acendendo, sem a mensagem, nada, estava lá.
entendeu? É claro que eu fui o primeiro a sair da mesa, entendeu? E pegar o bichinho, entendeu? Mas, entende, nós ficamos 1 hora. A gente tem que usar esse tempo com qualidade. Entenda que o mundo ele não vai diminuir a rotação dele para que você possa ter mais tempo. Porque se Deus desse para você 30 horas por dia, você ia ocupar 30 horas. É aquela propaganda, acho que é do Itaú, 25 horas, 26 horas dentro do ar. Está o tempo inteiro à sua disposição. Se nós não soubermos utilizar o nosso tempo, nós vamos viver para isso. E não para ter uma vida abençoada. Eu tenho tido essa conversa com a Rosângela, com a Luísa, e eu falo assim, Luli, novamente o papo de morte, né? Ela, de novo isso. A minha vida com a Rosângela não é eterna. Cada vez que a gente vai avançando anos, a possibilidade da gente morrer por outras causas, sabendo que Deus está no controle, ela é mais próxima. Então a gente tem que fazer o que tem que fazer hoje. Não adianta a Rosângela morrer, e aí no dia do enterro dela, eu comprei o caixão de madrepérola e colocar, em vez daquelas flores lá de defunto lá, aquelas lá que entram as mosquinhas no nariz, eu encomendar assim 500 rosas vermelhas e colocar. Nossa, como o pastor Paulo amava a Rosângela. Não, ele tem que amar a Rosângela em vida. Quem em vida ela queria um surdo. Não entendeu? Hã? Quem em vida ela queria um surdo. Queria um quê? Um surdo. Um cavalo. Ah, o SUV. Ixi. Deixa eu voltar aqui para a palavra. A gente não pode começar a falar de amor, que o cara já vive de materialismo, né? Tá louco, né? O resultado desse Lucas 22, 20 não lemos. Abre já, por gentileza. Em primeiro lugar, Deus põe em nós o temor e nos guarda de nos afastarmos dele. Deus cria o seu povo novo, mantém esse povo novo. Ele faz isso pelo sangue da aliança que Jesus disse que era o seu próprio sangue. Lucas 22, 20. Felipe sem graça. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Tá? Então a gente vê novamente, quando você começa a ver um texto sendo repetido, é porque o Senhor está falando que tem pressa. Quando a gente vê José lá, que o sonho do faraó, ele fala, você teve um sonho, teve um outro sonho, ele fala, cara, é o mesmo sonho, Deus tem urgência de que você entenda isso que está acontecendo e está para acontecer. O resultado desse entendimento da nova aliança é que há uma expiação. O que é expiação? O meu pecado ele é coberto pelo sangue do Cordeiro. Essa expiação. O resultado desse entendimento da nova aliança é que é uma expiação definida para um povo da nova aliança. Na morte de Cristo, Deus assegura um grupo definido de pecadores indignos, aleluia, eu aqui, como seu próprio povo, por comprar e garantir a condição que eles têm de satisfazer para serem parte do seu povo. Qual que é a condição? O sangue da aliança, o sangue de Cristo. Não é se eu estou de terno, se eu estou de gravata. À noite eu podia vir de camiseta, não faz diferença nenhuma. A gente estabelece algumas normas, é uma forma de você reverenciar, entendeu? Eu saio com a Rosângela e a gente senta assim e fala assim, meu, hein? Homem especial, fala assim, a moça toda arrumada ali, o cara naquele negócio com a camisa do Flamengo, não é porque ele tá com a camisa do Flamengo, mas pô, vai sair com a tua esposa, com a tua namorada, pra sair com a camisa do Flamengo e chinelão de dedo? Fala sério, né, meu? Pô, se prepara, se arruma, fica mais cheiroso, pelo menos escova o dente, sei lá, entendeu? Mas a pessoa não tem isso, não pensa nisso. Então, eu vou continuar manifestando o amor, mas é algo a mais. Quando eu vou lá e tomo um banho, venho para a casa do Senhor, chego no horário, quando eu coloco a minha roupa, eu estou falando, Senhor, o Senhor é importante. Quando a gente honra compromisso, quando a gente honra horário, a gente está falando assim, você é importante. Eu marco os horários com vocês e algumas pessoas, pastor, eu esqueci. Você está dizendo, você não é importante. O tempo com você, ele é descartável. Porque aquilo que é importante a gente não esquece. Não esquece. E aí a gente mostra para Deus qual é o grau de importância. Por isso que de noite eu coloco a minha blusa social, coloco a minha gravata, falando, Senhor, eu tenho reverência por Ti. Eu tenho zelo pelo Senhor. Ele não fez isso por todos. Por mais que eu queira, Ele não fez isso por todos. Na morte de Cristo, Deus assegura um grupo definido de pecadores indignos. Esse sangue da aliança compra e garante um novo coração de fé e de arrependimento. Deus não fez isso
por todos. Ele fez por um grupo definido, os quais continuam sendo indignos. Helena, vira para frente. Você é a maiorzinha de todas, você tem que dar o exemplo para as irmãs, para as priminhas. Você é a maior de todas. Você tem que dar o exemplo, tá? Olhar, a Manu tem que olhar para você e tem que falar assim, olha, eu tenho que ficar aí sentadinha igual a Helena, porque a Helena está se comportando. Não é momento de ficar brincando, desenhando a mão do papai, você já entende, tá? Ele fez por um grupo definido e nós continuamos sendo pecadores indignos. Deus o fez, esse grupo, por meio de Jesus Cristo, o meu e o seu grande pastor, que deu a vida em favor das suas ovelhas. Hebreus capítulo 13, verso 21. Hebreus 13, Daniel. Lá no fundo, Daniel, lá no fundo. Hebreus 13. 21. e 21. 20. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentro os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Vós aperfeiçoe em todo o bem para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, em Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos. Amém. Para todos sempre. Amém. Deus fez por meio de Jesus Cristo, que é o meu pastor, o seu pastor, ele que se deu em vida, ele deu a sua vida em favor de mim e de você. Ele vem e nos aperfeiçoa através da sua palavra para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor. Esta realização é a parte mais importante ou essencial da glória de Cristo na minha vida e na sua vida. É essa transformação, essa mudança, e não só essa mudança e transformação, mas também essa perseverança, que nós possamos seguir estes caminhos durante todos os dias da nossa vida, crescendo em estatura e graça diante do Senhor. Amém? Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.